título reflexivo, abra a sua Bíblia aí, logo no capítulo 1 de Isaías. Quero chamar a atenção dos irmãos para esse texto inicial, né? E vamos falar, vocês já sabem da nomenclatura, vamos colocar aqui os profetas. Nós temos a descrição dos profetas maiores, não é isso? E os profetas menores. Na relação de profetas maiores, nós temos o profeta Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, que é um livro à parte, Ezequiel, Daniel e Oséias. Nos profetas menores, alguém me ajuda na ordem aí, por favor? Joel? Depois de Oséias? Não. Você não ajudou em nada, mano. Tá, por favor. Depois de Oséias. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, muito bem, então tá aí, são certo. 17 livros que a gente vai tentar passar, mas vamos aqui considerar esse capítulo 1 de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor, Deus dos exércitos, não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra.
ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Gomorra, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Eu falei Gomorra antes, né? Sodoma. De que me serve a minha multidão, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Meu irmão e minha irmã, eu quero convidar vocês, vamos dizer, a sair do nível, da esfera da infantilidade, da maioria dos crentes, e muito especialmente, eu não estou falando de crente novo, convertido, e nem crente de banco. Eu estou falando de crentes, pastores e líderes, que só abrem a Bíblia, em quase a totalidade dos casos, pensando: meu Deus, que palavra que eu vou pregar hoje?
Eu tenho que dar um estudo, eu tenho que dar uma palavra no culto de manhã, eu fui chamado para dar uma palestra, eu tenho que ministrar uma palavra naquela empresa, eu tenho que pregar no culto de terça-feira, eu tenho que pregar no culto de domingo, eu tenho que dar aula de escola dominical, meu Deus, eu tenho que ministrar num casamento ali, e que palavra que eu vou pegar? E voltam-se desesperados para a Bíblia, e cisca para um lado, e cisca para o outro, e vai, atrás de uma palavra para compartilhar. Primeiro princípio que você precisa aprender, você tem que abrir a Bíblia buscando uma palavra de Deus para a sua vida. A maioria dos pastores parou de meditar na palavra de Deus, buscando consolo, exortação, aprendizado para a sua vida. Esse é um erro infantil, pueril, que precisa ser banido da sua vida. Outros buscam na palavra questões para que possa debater com outros e com outros. Aprenda a abrir essa Bíblia para você ouvir a voz de Deus falando com você. Alguém já disse, a Bíblia fechada é só um livro, abriu, é a boca de Deus falando com você. Não é a boca de Deus falando, é a boca de Deus falando para quem abriu ela. Não é para quem vai pregar ela. Isso é outro assunto, ser atalaia do Senhor, ser profeta de Deus, ser boca de Deus, ser mensageiro de Deus. Isso é consequencial. Você só é boca de Deus quando Deus fala com você, trata com você, confronta você, sara você, ministra a você. Aí depois você vai ser boca de Deus para ministrar a outros. Aprenda a, preferencialmente, todos os dias, abrir a sua Bíblia e buscar uma palavra de Deus para a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto que nós acabamos de ler, quem de nós já não pregou ele evangelisticamente? Deus está dizendo para você, seus pecados podem ser preto como carvão, vermelho como carmesim ou como a escarlata, vinde depois, arrazoemos. Eles vão ficar mais altos que a neve, mais branco que a pura lã. E aí, depois de uma pregação dessa, quem quer entregar a vida para Jesus, venha cá, o sangue dele vai te lavar, vai te purificar. E a gente ministra. Agora, onde é que essa palavra aqui foi dita para pessoas não crentes? Essa palavra foi aplicada diretamente ao povo de Deus, à nação de Israel, muito especificamente aos habitantes de Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida por Deus, a cidade abençoada, a cidade que Deus disse, essa eu vou botar o meu nome, e os meus olhos estarão sobre ela continuamente. E como é que começa esse texto? Deus abre a boca e fala, me escuta, ó céus! E quando ele diz ó céus, ele está convocando anjos, arcanjos, querubins, serafins, ele está convocando talvez até as outras duas pessoas da Santíssima Triunidade para dizer, sejam minhas testemunhas e prestem ouvidos, ó terra. Ele está dizendo, desde o mendigo até os reis da terra, ele está chamando a todos e presta atenção, Deus está invocando o céu, e quando ele invoca a terra, o melhor entendimento que a gente pode ter é que ele está invocando mundanos, incrédulos, para testemunha dele, porque ele vai falar contra o povo dele. Ele vai falar contra a cidade santa que ele escolheu. Ele diz, eu criei filhos. Não é criaturas, não. Filhos, todos quantos receberam Jesus, recebeu o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1,12. E ele vai falar especificamente do povo dele, que ele escolheu para quê? Ser nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, povo especial, zeloso, de boas obras, o povo que era para ser luz das nações. Ele diz, criei filhos e os engrandeci. Eu engrandeci eles, exalcei a eles, eu dei a eles um nome, fama, eu coloquei eles acima de todos os povos da terra. Mas eles prevaricaram, prostituíram contra mim. Eu os exaltei, de novo,
Deus está invocando o testemunho do céu e da terra para falar, para denunciar o seu povo, a sua cidade santa, que ele honrou, que ele abençoou, que ele engrandeceu, que ele exaltou. E ele diz, eles prostituíram contra mim, me abandonaram, se corromperam. E aí, meus queridos, eu quero convidar você, não agora, mas hoje ainda, nem que for madrugada, ou amanhã, ou essa semana todinha, você debruçar só sobre esse capítulo 1 de Isaías. Avaliando a sua vida, avaliando o seu culto particular que você presta a Deus, avaliando o culto da sua igreja, da sua congregação, que é prestada a Deus, porque a denúncia aqui é estuprante, é violenta. Deus diz, desde a planta do pé até a cabeça, só tem pereba podre, que nem foi exprimido o pus delas. Só ferida. E aí Deus denuncia cada sacrifício, cântico, culto. André, tem certas pessoas ali atrás de você. Deus denuncia um tanto de situações dessa natureza, todo o processo cerimonialístico, litúrgico do culto de A a Z, Deus denuncia cá. O sacrifício de animais, os cânticos, a conduta dos sacerdotes, dos príncipes, do povo principal. E o que Deus vai dizer aqui? Vai comparar, bem no local que eu tropecei na leitura do texto, ele vai dizer, versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. E Deus, será que Deus está falando com Sodoma e Gomorra? Ele destruiu Sodoma e Gomorra lá no capítulo 18 de Gênesis, elas nem existem mais. Deus está chamando Jerusalém de Sodoma e de Gomorra. Está chamando os líderes, os príncipes da cidade, os sacerdotes, as autoridades, como gente da estirpe ou da laia de Sodoma e de Gomorra. Para você contextualizar isso melhor, se você ler lá Apocalipse 11, que fala das duas testemunhas, lá está escrito que Moisés e Elias, as duas figuras descritas lá, serão mortos pelo anticristo e serão assassinados na mesma cidade onde o seu Senhor foi assassinado, e os corpos deles ficarão expostos nessa cidade que se chama Sodoma e Egito. Deus está lá em Apocalipse chamando Jerusalém de Sodoma e Egito. Estava conversando com meu irmão, o pai do Pedro, e ele falando, pastor, eu quero ir lá em Jerusalém. Não tenho vontade, não. E aí, moço, eu estou doido para voltar lá, eu estive lá e eu estou doido para voltar. E a minha desmotivação é estritamente essa colocação de Deus em Apocalipse, não essa de Deus em Isaías, há 2.700 anos atrás. Mas Deus falando de uma que ainda vai acontecer. E aí, em dado momento, ele descrevia um pouquinho do que é Jerusalém para mim. Ele esteve por lá, andou passando lá, e a cidade virou uma coisa podre de idolatria, de comércio da fé. Ele disse que a via dolorosa, oh meu Deus, é só comércio de um lado e do outro, o povo vendendo de tudo que é abominável, de tudo que não presta, de tudo que pode ter alguma coisa a ver ou não, só comércio. É a cidade considerada sagrada pelas três grandiosas religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, do próprio povo de Israel, o islamismo e o cristianismo. Só que o catolicismo romano dominou Jerusalém desde as cruzadas, né? E em cada ponto onde aconteceu um relato da Bíblia, Jesus foi sepultado aqui. Eles foram lá e construíram uma Babilônia, e a igreja do Santo Sepulcro. Lá onde o anjo apareceu para Maria, a igreja da Anunciação. Todo lugar que aconteceu um lance, eles construíram um templo idólatra e está lá, né? Esse comércio.
Gente, foi assustador para mim. Eu não tinha visto aquele vídeo com antecedência. Mas no GE aí, em dado momento, um historiador falando do que acontecia na época de Lutero. Né? A Igreja Católica, os papas, havia um filho de Satanás que dizia que tinha um ovo da pomba do Espírito Santo que veio e uma pena da pomba para vender, né? Quem quer comprar um ovo da pomba que foi o Espírito Santo é estarrecedor. O cara diz que começaram a vender lasquinha da cruz de Cristo que dava para... Era tanta lasquinha da cruz, era tanta madeira que dava para construir vários navios, né? De tanta lasca da cruz de Cristo. E assim, um mundo de abominação que acontecia nos tempos da reforma, e a nossa proposta reflexiva desse ano é: precisamos de uma nova reforma. Irmãos, olha o que está acontecendo por aí. Olha a comercialização estampada diante dos nossos olhos. Olha como que o povo tem se apegado a um tanto de coisinhas fúteis e banais, e é uma linha voltada para a teologia da prosperidade, comercialização da fé. Venha que Deus vai te prosperar, nada de arrependimento, nada de pecado, nada de santidade, nada de obediência, nada de salvação, nada de oração, nada de consagração, nada de adoração, nada de nada que Deus requer de nós. É só vir que Ele vai te enriquecer. E Ele enriquecendo, seu dízimo vai enriquecer mais ainda a igreja. Aleluia! Essa é a intenção. Aí vem uma linha judaizante querendo ressuscitar práticas do judaísmo e vai mergulhando dentro desse negócio e começa umas valorizações tolas de um tanto de coisa infundada. Deus está denunciando de A a Z aqui toda a liturgia, toda a prática, todo o cerimonialismo de cultos que Ele abomina. E Ele invocou o céu e a terra. Quando Ele invoca a terra, eu tenho que entender que é mundano, porque Ele vai falar do povo dele. Que outros que só... Ele vai convocar você, André, para testemunhar contra você mesmo? Ele diz: ó, escuta aí, ó mundano, porque eu vou denunciar essa turma inteira aqui, que é o meu povo, são os meus santos, são os meus eleitos. E Deus entra numa atitude aqui incisiva. Receba essa palavra, meu irmão. Avalia essa palavra, receba ela como para a sua vida. É Deus falando conosco, chamando a nossa atenção. E quando Ele diz: Olinto, arrependa. Você pode estar preto como carvão. O sangue do meu filho pode te deixar mais alvo que a neve, mas branca é pura lã. Porque pastor erra, presbítero peca, e vai... Muita coisa abominável tem sido praticada nesses nossos dias. Homens abandonando os princípios de Deus, sendo senhor de si mesmo. Quem manda em mim sou eu faço a minha vontade, quando a proposta do Evangelho é morrer e deixar Jesus ser Senhor das nossas vidas. E assim, Deus faz uma denúncia aqui estarrecedora. São pontos demais que Ele vai... Olha o versículo 21. Como se fez prostituta a cidade fiel. Ela estava cheia de retidão, a justiça morava nela, mas agora é só assassino, é só homicida. A cidade que era para ser o cinto, um lugar de fato onde Deus habitava. Cada pessoa que chegasse tinha que ter experiência tremenda com Deus. Mas e aí? Quem vai hoje ter experiência com a confusão? Tudo bem, os fatos históricos, é muito interessante você olhar, você ver. Eu teria desejo, mas não tenho motivação nenhuma no sentido de buscar essas coisas em função dessas palavras. Há 2.700 anos atrás, Deus já estava repudiando Jerusalém, e lá, por isso, é que um dia eu preguei dizendo: olha, Deus repudia o velho, Ele gosta de tudo novo. Até um Velho Testamento que Ele tinha, Ele diz: vai ter um novo.
E ele disse, você tem que nascer de novo. Eu vou te dar um novo nome. E você tem que ser nova criatura. E tem que andar em novidade de vida. Porque eu estou preparando para você um novo céu e uma nova terra. E vai descer uma nova Jerusalém. Tudo para Deus tem que ser novo. Então essa Jerusalém aí, o velho Olinto, Deus já vomitou na cara dele, não serve. Nasceu um novo, esse aí é meu filho, esse aí é meu servo. A velha Jerusalém, Deus já repudiou ela, vai descer uma nova do céu. Essa terra, Pedro diz, já está condenada a dissolver, vai enrolar igual um pergaminho e derreter pelo fogo. E Deus já tem feito, Deus fará uma nova terra. Esse céu que ora vemos, primeiro céu, por isso que eu gosto de fazer a divisão, primeiro, segundo, terceiro, céu dos céus, esse céu que vemos já está condenado a se enrolar como um pergaminho e ser consumido pelo fogo. E Deus fará um novo céu. Deus quer coisas novas, meu irmão e minha irmã. Não fique preso no ranço do velho. Cuidado com velhos hábitos. Cuidado com velhos costumes. Cuidado com velhas práticas. Cuidado com velhos aprendizados. Meu avô era um homem que ele falava assim, e meu pai, eu também. Cuidado com essa dinastia, com essa herança malévola, um legado que eu não quero para mim. Temos que ser herdeiro do Senhor Jesus e do que vem dele. Nada do que vem. Eu amo meu pai, está na glória já há uns 5 anos, minha mãe há uns 18. Amo minha mãe até o dia de hoje. Mas já disse explicitamente, não quero legado espiritual nenhum que vem deles. O que eles foram, dentro do aspecto moral, cultural, foi positivo, amém, aprendi com eles. O demais eu não quero nada. Eu quero aprender com meu Senhor e viver de acordo com a vontade dele, com o padrão dele. Então, tem muita mensagem dentro dos profetas. O profeta é boca de Deus para a sua vida, para a minha vida. Então, saia desse nível medíocre. Não é medíocre. Se fosse medíocre, estava bom. Está abaixo da linha da mediocridade. Saia dessa linha de ciscar a Bíblia para buscar texto para debate, ou para buscar texto para pregar, porque você tem a incumbência de pregar, você tem a incumbência de palestrar, você tem a incumbência de ministrar uma palavra num determinado compromisso seu. Alguns pegam a agenda, meu Deus, essa semana tem 5 compromissos, tem que pregar no aniversário daquela igreja, tem que ministrar palestra ali, tem que não sei o que, aí começa a ciscar para buscar as palavras para cada lugar. Não, você tem que buscar a palavra para a sua vida. Abra a sua Bíblia para você ver o que Deus quer falar com você. E seja edificado, e seja abençoado, e seja corrigido, e seja confrontado, e seja exortado, e sujeite-se, e arrependa, e tome posição, e tome postura. E é assustador isso. Esse início aqui que Deus, ele começa dizendo, para mim isso é estarrecedor. Deus diz, olha, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, o povo que deveria ter o meu Espírito Santo, o povo que deveria ter conhecimento de mim, o povo não me conhece. Deus está dizendo, boi tem mais entendimento que você, jumento tem mais entendimento que Deus falando conosco, como povo dele. Ele está dizendo, e é assustador. Alguém mandou um videozinho para mim, um fazendeiro dizendo, a palavra de Deus diz que as ovelhas, ela escuta a voz do seu pastor e obedece. Mas não é só ovelha, não. O boi também, você quer ver, está lá aquele tanto de vaca e boi no pasto. Ele, essas vacas tudo correndo para cima do cara. O cara lá com o chapéu lá no pasto, e as vacas longe, os bois longe. Ele, você está vendo? Elas conhecem, elas sabem que eu sou o dono delas. Elas ouvem a voz e elas vêm.
Assusta isso. A gente vê animais irracionais. Eu já preguei incontáveis vezes fazendo menção de uma cadela que eu ganhei em julho de 2010, um fiotinho pastor alemão desse tamanho, e está lá com 7 anos de idade agora. É assustador a forma como ela conversa comigo. Se eu chegar lá no meu quarto, meu quarto andar assim, e eu coloco minha chave assim, com cuidado, ela percebeu que eu cheguei no meu quarto. Aí ela, é só assim, cadê você? Eu saio na janela, tá lá assim, sentada, olhando para cima, e aí a hora que eu aponto, fica lá. Eu abro a boca, eu converso com ela, fica lá. Se eu saio da janela, ela vem, salta lá no portão e me conhece, me ama, faz qualquer coisa por mim. Se assusta, vê que um animal chamado irracional tem pleno conhecimento de quem é o seu dono, é disso que Deus está falando aqui. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece onde é que é a manjedoura do seu dono, ele vai dormir lá todo dia. Ele não vai dormir lá no curral do vizinho, não. Ele vai para o curral do seu dono. Aí Deus diz, mas o meu povo, ele está falando de mim, pastor Irã, e de você. Meu povo não tem conhecimento de mim. Esse capítulo é chocante. Leia, receba como palavra de Deus para a sua vida, examine o relacionamento, o culto que você presta para Deus, sua fidelidade, seu temor, sua submissão, sua obediência, sua adoração, sua relação com Deus, né? Se você relaciona com Ele querendo oferecer alguma coisa dele, a ele, ou querendo tirar alguma coisa dele. Já percebeu? As pessoas não param para discernir isso. Olha para fulano, tem um amigo rico, só pensa nesse amigo para tirar alguma coisa dele, né? Não, ele vai arrumar esse dinheiro para mim, eu vou começar um negócio e eu vou ser abençoado, ele tem que me ajudar. Então, Deus é dono do ouro e da prata. Muitos só aproximam dele para querer sugar dele, para querer ver o que tira dele. Ah, ele tem que me abençoar. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, ele vai ter que fazer isso comigo. E eu preciso de dinheiro para isso, Deus vai ter que me dar. Eu vou orar, vou jejuar, e oração e jejum, que deveria ser expressões de adoração, virou uma maneira de meter uma forquilha no pescoço de Deus e obrigar ele. Como é que é? Seu marido não converteu até hoje? Jejua, irmã, jejua. Esse jejum não é. O que jejum tem a ver com o marido? Nada. Jejum é para Deus. Então, jejum que você vai botar uma forquilha no pescoço de Deus, ele vai ser obrigado a salvar seu marido. Quer dizer que você está querendo e se Deus não deu, não? Jejum que ele dá. Jejuar é a expressão máxima da adoração. Senhor, hoje, meu café da manhã, almoço e jantar vai ser para ti. Eu não vou comer nada por amor ao Senhor. Eu estou me consagrando para o Senhor. Eu quero ofertar para o Senhor meu café, meu almoço, meu jantar. Hoje, nem água eu vou beber. Eu quero oferecer isso como um sacrifício de louvor, sacrifício de adoração para o Senhor. Jejum é a expressão máxima da adoração. Transformar jejum, parece que jejum e demônio têm uma associação violenta, porque fizeram uma exegese estuprante, forçativa, tipo assim, não, o demônio saiu, jejua, e aí a unção para expulsar demônio vem com jejum. E jejum e demônio passou a ter uma identidade muito forte. Jejum e forma de forçar Deus a fazer algum beneplácito para conosco, virou uma coisa, uma ferramenta, é como uma baioneta que você bota na barriga de Deus e fala, o senhor dá ou morre. Não funciona dessa maneira. Jejum é para você adorar a Deus. E aí as pessoas hoje estão entrando por caminhos e fazendo coisas e procure avaliar a sua relação com Deus, sua motivação. Entenda o seguinte, Deus não precisa de nada, mas Ele nos
concedeu o privilégio de oferecer ofertas a ele. E ele recebe, que trem cheiroso, uma oferta suave às narinas de Deus. Um cheiro suave às narinas de Deus. Então, dízimo é uma forma de nós honrarmos a Deus, e ele, tanto numa situação quanto no outro, promete ser abençoador para conosco quando assim procedemos. Mas é tipo assim, eu vou dar um presente, eu vou dar um sapato para André, coitadinho, que André só anda com esse chinelinho, né? Não tem um sapato para calçar, no aniversário dele eu vou dar um sapato para ele, nem que for um sapatozinho. Agora, Irã, esse cara é rico demais, esse cara não precisa de nada, não. É meu amigo, mas eu não vou dar nada para ele, não, porque ele não precisa. As pessoas relacionam com base nisso, na necessidade. Entre uma palavrinha, oferta, dízimo, honra. Honra é quem é digno de honra, e Deus é digno de ser honrado. Então, oferecer oferta a Ele, oferecer dízimo a Ele, oferecer um jejum a Ele, oferecer um sacrifício de louvor outro a Ele, qualquer que seja a coisa, é uma expressão de adoração a quem é digno de receber. Muita gente está tendo uma concepção errada desses princípios. Isso é só uma palavra para você refletir, considerar, tá? E maturar com ela, crescer com ela. Lembra? Leia esse capítulo 1 de Isaías, vou desafiar de novo, uma vez, duas vezes, mas leia, pelo amor de Deus, não tira a pregação daqui, não. Não tira, pastor, é uma sedução terrível. Até uma palavra de Deus abençoada que um outro pastor prega, ele corre a nota, eu vou pregar isso lá na minha igreja domingo, vou pregar, né, essa palavra, recebeu uma mensagem no WhatsApp, viu uma mensagem na televisão, viu uma mensagem no livro, corre a nota, isso aqui eu vou pregar no culto de quinta-feira de estudo, eu vou pregar lá no culto de terça-feira, eu vou pregar isso no domingo, isso aqui vai encaixar certinho naquela palestra que eu tenho que ministrar. Receba a palavra de Deus para a sua vida. Leia esse texto, Deus confrontando você, Deus falando com você, você é a Jerusalém de Deus hoje, é o lugar que deveria ser santo, e quanto crente prostituindo, quanto crente adulterando, quanto crente com coração podre, sujo, quanto crente com orgulho, com soberba, com maldade, quanto crente carregado de iniquidade, quanto crente que está fétido, está igual Deus diz aqui, da planta da cabeça até o pé, é só pereba não exprimida, é purulenta. Então, receba como uma exortação de Deus para a sua vida, vê que isso muda depois na sua vida, e certamente você vai alegrar o coração de Deus. Amém? Amém. Queridos, vamos lá. Livro do profeta Isaías, nós temos aí. Esse livro é escrito mais ou menos entre o ano 700 e 680, né? Então é um livro que data já de 2.700 anos, e esse livro, ele começa dessa maneira, uma confrontação direta a Deus para o seu povo, e esse livro denuncia muito, muito, muito os pecados de Jerusalém, os pecados da nação de Israel, os pecados muito especialmente do reino de Judá. Isaías, ele esteve como profeta no reinado de 4 reis, né? 4 reis passaram por ele, lá no reino do sul, no reino de Judá, e ele teve ministrando palavra a esses reis, também ao povo, à nação. Nesse livro nós vamos encontrar também palavras de juízo para profecias duras, para outras nações, para outros povos, mas o livro do profeta Isaías ficou primordialmente conhecido como o livro do profeta messiânico, porque da mesma maneira que Deus denuncia erros e pecados, ele faz promessas, né? Promessa de que vai enviar o Salvador, em Isaías 7,14. Olha só, Isaías 7,14, o profeta diz: eis que uma virgem conceberá e ela vai dar à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel,
que significa Deus conosco. Evangelho de João, capítulo 1, João diz, e nós vimos o Verbo, e a glória dele habitou entre nós. Nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai. Cumpriu-se a profecia. Isaías 9:6, de novo, Deus toma a boca do profeta para dizer, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, a autoridade, o poder estará sobre os seus ombros. E o nome dele, e aparece 4 nomes compostos, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro. Então, mostrando aí quem é que seria esse menino que nasceria e que seria o Senhor Jesus, príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro. Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, lá é que temos a revelação, lá de Apocalipse capítulo 4, onde nos revela lá em Apocalipse 4, que tem 7 labaredas de fogo acesa, ardendo diante do trono de Deus, que são os 7 Espíritos de Deus. E lá em Isaías 11, 1 e 2, de novo diz, vai nascer um rebento de Jessé, e o Espírito do Senhor estará sobre ele. E aí é revelado quais são os 7 Espíritos do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conselho, o Espírito de entendimento, o Espírito de sabedoria. Vai mostrando o nome de cada um dos 7 Espíritos de Deus, que possuiria Jesus. Isaías 61, a partir do versículo 1, e se cumpriu lá em Lucas 4, 18, Jesus abre a boca e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, abrir a boca do mudo, o ouvido do surdo, o olho do cego, fazer o coxo saltar de alegria e lavar o capítulo todo, mostrando o que seria o ministério de poder, de milagre de Jesus, né? Lá em Isaías 61. Isaías 35, Deus fala que o deserto vai florescer, e esse deserto é a nossa vida. E Deus cumpre a palavra dele. Eu gosto de ler a Bíblia dentro de 2 perspectivas. A primeira, literal, ela é sempre literal. E segundo, espiritual, né? O que é que a mensagem... Quando Deus diz o deserto vai florescer, quando a ONU ela votou, após a Segunda Guerra Mundial, o restabelecimento do Estado judeu, da nação de Israel, os judeus voltaram para lá, era só deserto. E agora, passados menos de 70 anos, Israel, há décadas, tem sido um dos maiores exportadores de flores e de frutos do mundo. Numa terra desértica, Deus diz, o deserto vai virar um jardim, vai virar um manancial. E eles conseguiram, por irrigação, por mecanismos outros, transformar essa estrutura desértica, literalmente, num jardim florido e frutífero, né? Mas esse deserto, Deus fala, é da nossa vida. Ó. Sua vida é um deserto. E onde habitava o chacal, um demônio que nos levava à imoralidade, à violência, a muitas práticas de pecado, ele vai trazer a paz e vai trazer toda uma estrutura diferenciada. Então, o livro de Isaías é por demais tremendo. Isaías 53 fala lá de todo o processo da crucificação, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí todo o processo da vida de Jesus, de várias maneiras, vai sendo mostrado. Lá no livro de Isaías, é que Paulo pegou aquele texto esplêndido que Deus já me deu a graça de várias vezes ministrar, ainda que de maneiras diferentes, sobre esse texto, Filipenses 2, de 5 a 11, quando Paulo diz, olha, tenha no vosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não teve a usurpação, a presunção de ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, a forma humana, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e depois tornou humilhar-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi lavar o pé dos seus apóstolos, e achado nessa condição, ele foi fiel até a morte, morte de cruz,
E o texto diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, deu a ele o nome que está acima de todo nome, e diante dele vai se dobrar todo o joelho e toda língua jurará ou confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Lá no capítulo 41 de Isaías, Deus diz, diante de mim todo... É 41? 51. Não, acho que é 41 mesmo. Deus diz, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará, né? Ele... agora eu não sei. 40 e poucos, não é 50 não. Mas ele declara, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará. Isso mostrando, assim, como que é tremenda a palavra de Deus, como que ela se intera, como que ela casa, como que ela vai se cumprindo cabalmente. Tudo isso aconteceu fielmente na vida de Jesus, né? Por isso Isaías foi apelidado de um profeta messiânico. É o homem que denuncia, ele faz o diagnóstico, né? Ele denuncia o pecado, a transgressão, o erro, a falha da nação, mas traz também uma palavra de esperança, dizendo, vem aí o Salvador, ele pode mudar a história da vida de vocês e tal. E interessante, a palavra profética é muito importante essa consideração. Ela vem, eu sempre gosto de pensar nisso, que quando Olinto estava aqui com a filha dele adolescente, quantos anos? 13 anos. Lindinha ela, bonitona, né? E 13 anos de idade. Aí quando o profeta, tenta sentir isso aí, quando o profeta chegou e anunciou, Deus manda dizer que uma virgem vai engravidar, vai conceber, e ela vai dar à luz o Salvador. Aí Olinto, se tivesse lá, pensou, deve ser minha menininha, Deus vai visitar ela. Os pais, tudo que tinha filha mocinha, olhou logo para as suas mocinhas, pensou, vai ser fulana, vai ser ciclana. Elisângela já ia pensar, vai ser a minha Paulinha, cada um. O negócio só foi acontecer 700 anos depois. Morreu aqueles pais, aquelas mocinhas, tudo. Morreu gerações e gerações e gerações. E 700 anos depois a palavra se cumpre. Temos que entender o tempo da palavra profética, muitas vezes nos é revelado matematicamente, detalhadamente. Mas a gente tem que aprender a esperar, né, o tempo de Deus, quando Deus faz as coisas. Então, esse profeta tremendo por essa sua experiência. Na sequência... Não falei que era 40 e pouco? Isaías 45, 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Né? Então, tudo isso, o livro do profeta Isaías é um dos livros mais lindos, mais tremendos, mais gostosos de ser lido do Velho Testamento. Vamos ser rápidos, irmãos. Profeta Jeremias, mais ou menos anos 585, né? O tempo em que Jeremias começa a profetizar sobre a nação de Israel, e são dois livros distintos, o livro do profeta Jeremias e Lamentações de Jeremias. O livro do profeta Jeremias, riquíssimo de mensagens para a nossa vida. É um livro que normalmente é base para muitos pastores pregar, ensinar, ministrar, mas, repito, aplica sempre o princípio primeiro na sua vida e somente depois considere a possibilidade de aplicar a outro. E a essência do livro de Jeremias é anunciar para a nação o cativeiro babilônico por causa da idolatria. E eu quero que vocês entendam, Deus sabe trabalhar, foi um cativeiro duro, mas olha, a nação de Israel, ela pode ter 1 milhão de pecados hoje, mas idolatria não existe mais no coração de judeu nenhum. Deus arrancou o negócio pela raiz. E se você ler o livro de Reis,
o primeiro e segundo, o livro de Crônicas, primeiro e segundo, desde os primórdios, parece que havia uma vocação natural para o povo de Israel se voltar para a idolatria. Olha um homem como Salomão, Deus aparece para o homem, e o homem tem experiência fantástica com Deus, e Deus exalta o homem como o maior da terra, aquela coisa tremenda, magnânima. E o cara depois faz um tanto de altares em volta de Jerusalém para deuses pagãos, das mulheres deles, se curva diante desses deuses. É idolatria demais. Você vai ler sinteticamente a história dos reis, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de idolatria de Acabe, e de Jeroboão, e de Roboão, e não sei o quê. Só vai mostrando essa realidade. Idolatria, idolatria, idolatria. Depois do cativeiro babilônico, mais nunca idolatria fez parte da vida do povo judeu. E o livro de Lamentações é uma descrição histórica e é um choro, um desabafo do profeta pelas coisas horripilantes que ele viu, né, do sofrimento do seu povo, quando o rei Zedequias, que foi o último rei, o cara teve os dois, antes, primeiro chegaram o rei estrangeiro, invadiu a nação, matou os filhos dele diante dele, depois furou os dois olhos dele, o cara fica cego e é levado como escravo para o cativeiro. Então, Jeremias viu isso tudo e ele sente a dor, o sofrimento do povo, e ele transcreve aqui. No cativeiro assírio, que se assemelha bastante com o cativeiro babilônico, isso não está escrito no livro de Lamentações. Eu acho que eu comentei isso aqui dia desse. Está escrito: fenderam o ventre das mulheres grávidas. Fenderam, está escrito dessa maneira, o ventre das mulheres grávidas. Só que no livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, tem um relato que eles não somente abriam a barriga da mulher grávida, tiravam a criança de lá e botavam um gato selvagem dentro da barriga da mulher e costurava. Imagina que desgraça que virava um trem desse, esse bicho rasgando tudo lá por dentro. A pessoa morria rapidamente, mas devia padecer agruras nesse período antes de morrer, se meia hora, se uma hora, não se sabe o quê. E esse livro de Lamentações, ele é o derramar da alma do profeta chorando, e é fácil, né? Esse negócio dos teólogos, de ter a apelidade de Jeremias, de o profeta chorão, eu queria que esse teólogo estivesse lá, vivendo o que o profeta viveu. Ele seria o profeta bebezão, né? Bocozão, porque o que esse homem viveu, qualquer um de nós, às vezes derramar, dentro de uma figuração, rios de lágrimas, né? Qualquer um de nós, qualquer pessoa que tiver uma fagulha de sensibilidade, tem gente que não se comove com o sofrimento alheio. O próprio profeta padeceu muito. Tomou tapa na cara, foi jogado dentro de cisterna, foi jogado em masmorra, a pão e água, ficou preso por um período, agredido, humilhado, muitas coisas, ameaçado de morte continuamente. Então, qualquer pessoa que tenha um lampejo de sensibilidade vai padecer muito com isso. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. É bom você ter cuidado. Eu vejo algumas pessoas, eu ensino isso há anos, cuidado com o homem que não chora. As mocinhas, a hora que vai casar, a primeira coisa que, agora que vai namorar, eu já falo, ó, fica de olho nesse rapaz. Se ele não chorar, mete o pé nele. Entendeu? Mete o pé nele. Se ele não chorar, esse homem não é romântico, não tem sensibilidade. Esse homem é duro de coração, é discípulo de Nabal, tem vocação para Nabal. Então, homem tem que ter sensibilidade. E parece que o mundo que a gente vive, irmãos, nos convida ao embrutecimento. Você liga a carniça da televisão
E você só vê desgraça. Ah, matou, morreu 15, morreu 20, morreu 200. Ah, o tsunami morreu 300 e tantas mil pessoas. Lá, aquele primeiro tsunami. Mas todo dia, ó, estuprou, matou, morreu. Tem gente que fica como instrumento de Satanás, só mandando vídeo. Um dia o cidadão chegou e falou, olha isso, rapaz, eu tomei uma repulsa, uma coisa... Um cidadão vindo de moto aqui na estrada de Salinas, eu acho que ele bateu de frente com a carreta, ou sei lá o que era, aí conseguiram a malignidade de tirar uma foto com a moto do cara, só a bagaceira lá, o cara do ventre para cima, com todos os intestinos espalhados e as pernas do quadril para baixo, jogado num outro lugar, numa outra distância. As pessoas vão vendo essas coisas e começa a ver isso com naturalidade, não sente a dor, né, da tragédia de uma esposa, de um cidadão daquele, de um filho, ver uma cena daquela, ou eu não penso na dor do cidadão, porque deve ter sido uma morte, né? E as pessoas vão se especializando nessas coisas malignas. Um dia, um chegou para mim e me mostrou um vídeo, rapaz, eu passei, não é essas viadagens de, eu passei mal. Não, me fez um mal terrível por dentro. O cara chega, dá uma olhada aqui, pastor, olha isso aqui. Uma das primeiras cenas desses filhos do diabo aí do Estado Islâmico, pegou um cristão lá pelo cabelo e o cara pacientemente começa a passar uma faca no pescoço do cidadão até chegar na coluna cervical e separa a cabeça. E aquela coisa absurda, e o cara olhando e rindo, vendo um negócio daquele. Então, cuidado para você não embrutecer, sabe? Ter sensibilidade. Minha Bíblia diz assim, Edmar, chorai com os que choram. E não importa, mas esse choro é irmã boba, está chorando por pouca coisa, a dor é dela. Ela é que sabe. Ninguém chora por chorar, né? Ninguém chora para lubrificar o olho. Ninguém chora por prazer de chorar. Eu tenho muito prazer de chorar na presença de Deus, diante de Deus, orando, adorando. Eu tenho muito prazer de chorar. Mas se eu já chorei incontáveis outras vezes de coração doendo, de situações. Por isso, também tem uma promessa lá no Apocalipse, que ainda hoje eu ouvi o louvor do Voz da Verdade, né? Não haverá mais choro ali, não haverá nenhum clamor, porque ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Não é fácil você ser afrontado, você ser desrespeitado, você ser abandonado por pessoas que você ama e que vai embora e afronta e é capaz até, gente que você faz coisas por ela e a ingratidão, todas essas coisas podem nos fazer chorar. Respeite uma pessoa que chora. E minha Bíblia, aprenda a chorar com ela, né? Esse negócio de num quadro de morte, meus pêsames, para mim não tem nada mais patético. É melhor um abraço silencioso ou então sentar do lado e começar a chorar junto com a pessoa do que essas palavras ocas e vazias, essas palavras etiquetadas, proforme, né, que não resolve nada. Mas chorar junto resolve muito, ajuda muito. Chorar com os que choram, alegre com os que estão alegres. Então, temos que entender aí esse perfil de Jeremias. Imagina um profeta, o cara está vendo o estrago que Deus vai fazer e o povo repudiando a profecia dele, repudiando a palavra dele. E o cara sentia dor de compaixão pelo povo, que ia ser destruído, que ia padecer. E depois ele viu. O livro de Lamentações é a descrição do que ele viu, das agruras do sofrimento do povo. E ele, então, descreve isso. E alguns teólogos, até sarcasticamente, ou alguns pregadores, criticamente, e é fácil, né? Pregar a palavra de Deus é muito fácil. É muito fácil. Alguns fazem isso com irresponsabilidade. Como denunciar, esse profeta, esse Abraão, pregar defeito de servos de Deus é fácil, né? E olha que era servo de Deus mesmo. Pois é. Então,
entender esses princípios são muito importantes. Então, o livro de Jeremias aponta para isso. Ezequiel, se tem um livro, meu querido, complicado na Bíblia, difícil até de ler, tem uns trechos inseletos, Ezequiel 37. Filho do homem, pode esses ossos reviver, Senhor? Tu sabes, esse texto é maravilhoso, né? Ezequiel 47, o rio que vai jorrar de debaixo do trono e que vai produzir. Maravilhoso pregar sobre isso aí. Mas ainda hoje, cedinho, a irmã me ligou e disse que teve um sonho, e era um sonho meio espiritual, meio complicado, e falou: ó, pastor, Deus botou no meu coração capítulo 40, 41, 42, 43, 44 de Ezequiel. 5 capítulos. Eu peguei para ler, meu Deus, é custoso até de ler. É medida em cima de medida, côvado em cima de côvado, a palavra vai se repetindo e tal. O livro, ele é cheio, com a riqueza de detalhes muito grandes, né? E vai também complicado na questão profética. Na própria descrição, a visão de Isaías do trono de Deus, capítulo 6, é límpida. A gente lê e entende com a maior naturalidade. Ezequiel teve a mesma visão do trono de Deus. E ele vai dizendo, e era uma roda dentro de uma roda, e não sei o quê, ele vai fazendo uma complicação, mas foi do jeito que ele viu, e do jeito que foi dado a ele, do jeito que Deus mandou escrever, ele escreveu. Então, mas é um livro profético tremendo, é um livro de difícil entendimento, algumas profecias não dá para você discernir, entender, mas é um livro também bem impactante, e uma porção seleta desse livro aí é quando Deus diz para o profeta que ele vai ter que cozinhar a comida no próprio cocô dele. Você vai fazer sua comida nas suas fezes. Deus, o que é isso? Aí ele reclama de Deus. Aí Deus fala, tá bom, vou quebrar seu galho, você pode pegar cocô de vaca. Você vai fazer em cima de esterco de vaca, cocô de vaca, você vai cozinhar sua comida. Então, o profeta sente, muitas vezes o profeta tem que encarnar a situação, sentir as dores, né? O livro de Daniel é um livro fascinante, para entender boa parte do Apocalipse, você vai ter que recorrer ao livro de Daniel. Há uma correlação, Mateus capítulo 13, Marcos capítulo 13, Mateus capítulo 24, que é o mesmo texto, né? Apocalipse e Daniel, para estudar escatologia, é imperativo considerar esses dois livros, esses dois textos, né, dos evangelhos de Marcos 13 e Mateus 24. Então, Deus, a maior revelação, tenta entender bem o que eu vou te dizer, mas uma das maiores revelações da Bíblia, isso chama muito a minha atenção, não foi dado para um profeta. Não foi dado para um servo de Deus. Foi dado para um rei pagão, Nabucodonosor. A visão, o sonho da estátua que Nabucodonosor teve é algo chocante, irmãos. É algo tremendo e terrível. Deus revela a história da humanidade ali, pelo menos daqueles dias até o tempo futuro, está revelado ali na visão de uma estátua. O rei só sonhou com a estátua. Havia uns episódios que fazia parte, né? A pedra que vem do céu, atinge o pé e tal. Tudo isso aí é um complemento, uma estátua. E o rei esquece do sonho, e Deus levanta Daniel para lembrar o sonho, e também para interpretar o sonho, e mostra, aí a cabeça de ouro é o Senhor, Nabucodonosor. É o Império Babilônico, é a cabeça de ouro. Dominava o mundo inteiro. Mas o peito e os braços de prata é que seu império vai se dividir, né? E ele vai ser o império dos medos e dos persas.
E do jeitinho que Daniel foi passando séculos e as coisas acontecendo. E, o peito e os braços de prata é o Império Medo-Persa. Vai se levantar um reino dividido depois do seu. E os medos e os persas se ajuntaram, venceram os babilônicos e governaram por um bom tempo. E depois Daniel diz, e o ventre de bronze é um outro império que se levantará depois desse. Aí vem Alexandre o Grande e conquista o Império Medo-Persa e estabelece o Império Grego. E as duas pernas, elas vai ser um outro império que se levantará, o poderoso Império Romano. Né? E aí depois vai para as pernas, aqui é a coxa, depois vai para as pernas. E isso aponta o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu no mundo? O mundo se dividiu em dois, mundo ocidental, mundo oriental. Mundo ocidental, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, perna direita. O mundo oriental, comunista, que é o anticristo, vai dividir o planeta em 10 regiões, Mercosul, América do Sul, né? A região do euro, os tigres asiáticos, América Central, vai América do Norte e vai ter Austrália, Canadá, Estados Unidos. Já existe, eles criaram primeiro o G8 e o G20. Né? O G20 é os países mais industrializados, mais populosos, mais ricos, e o G8 é os mais ricos do mundo. Eles só vão ajustar daqui a pouquinho, entre G8 e G20, vamos acabar com esse negócio de G8 e G20, vamos fazer o G10. Né? Vai ser 10 regiões, 10 líderes vai se levantar daí, e Daniel diz que no meio desses 10 reis vai se levantar um chifre maior. O chifre maior é o anticristo, que vai estar exercendo autoridade sobre esses 10. E aí o texto, Daniel traz a revelação da cabeça de ouro, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, o mundo dividido entre oriental e ocidental. Na década de 90, o mundo virou globalizado, né? Acabou, a União Soviética se dissolveu, os Estados Unidos já não é mais aquele ícone absoluto, né? E aí o mundo está caminhando para se dividir em 10 regiões. E no sonho, o texto diz que uma pedra vinda do céu, não cortada por mão de homem, vem e atinge o pé. Quando atinge o pé, é o governo do anticristo, é a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que detona com o reino do anticristo. Né? Então, uma revelação tremenda de 2000, o tempo que Daniel profetizou exatamente, passa entre o ano 536, ali entre 536 e 530, passa-se quanto tempo, mais ou menos? 2.500 anos atrás, Deus revelou a história de lá até o que ainda vai acontecer. É muito fascinante isso para mim. Né? E esse livro, além das experiências de Ananias, Misael e Azarias, do próprio Daniel na chegada da Babilônia, do Daniel na cova dos leões, além desses textos maravilhosos que a gente aprende, o livro é tremendamente escatológico, porque Daniel, ele lê as profecias de Jeremias, ele lê profecia de Ezequiel, e aí ele fica sem entender. E aí ele começa a orar e jejuar e pedir para Deus, Deus me orienta, eu quero uma resposta do Senhor, eu quero revelação. E aí é que o anjo vem, e esse texto ensina pra caramba, né, a gente, o anjo chega dizendo, Daniel, varão muito amado do Senhor, desde o primeiro momento que você dobrou seu joelho, é assim que o joelho fica dobrado? É não. Desde o primeiro momento que você dobrou seu joelho para orar, o Senhor me deu ordem para vir te trazer a resposta e te fazer entendido. Mas teve uma batalha e alguém me impediu. O príncipe da Pérsia apareceu aí
e lutou comigo. Foi 21 dias de luta e eu não dei conta de vencer o cara. O principado do inferno, óbvio, né? E eu não dei conta de vencer o cara. Quando você lê Efésios 6:10 até ali para frente, é bom entender literalmente o que Paulo fala. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, hostes infernais da maldade que habita, habita aí para cima. Então é aí que eu coloco aquela tese: primeiro céu, o céu que a gente vê, terceiro céu, o paraíso, o seio de Abraão, e segundo céu, deve estar cheio de principado. O trasladamento do corpo de Moisés, que aparece lá na cartinha de Judas, e agora é Satanás em pessoa que agarra no corpo de Moisés e o arcanjo Miguel do outro lado e começa a luta, quase que rasgando o corpo de Moisés. Aí o arcanjo diz que o Senhor te repreenda, Satanás. E aí ele larga, e aí o corpo de Moisés é trasladado até a presença de Deus. Então fica um entendimento muito claro que esse segundo céu está infestado aí de principado, porque o anjo vem e a hora que ele sai lá da sala do trono de Deus, vamos imaginar que tem um quarto céu e que o trono de Deus está no céu dos céus, no mais alto céu, e o anjo sai de lá e passa pelo paraíso, bacana. Quando vai passar no segundo céu, aí um principado atravanca com ele e tenta impedi-lo. E 21 dias depois ele não dá conta de vencer o principado. Aí ele diz, Miguel! E Miguel sai lá, mais para cima, e vem. E ele diz, eu larguei Miguel lá lutando com ele, e certamente o venceu, né? Mas eu larguei Miguel lá lutando com ele, e vim para te trazer a resposta. Mas durante 21 dias ele foi barrado. Talvez tenha alguém barrando sua resposta aí, meu irmão. Mas daqui a pouco ela chega. Porque Jó 42, nenhum plano de Deus, nenhum propósito de Deus pode ser impedido, né? Então, muitas vezes, acontecem coisas que estão longe da nossa compreensão. E isso vem trazer aclaramento para o nosso entendimento. Então, o livro do profeta Daniel, outro livro muito tremendo que aponta aí essa harmonia perfeita com o livro de Apocalipse. E, por fim, ainda nos profetas maiores, Oséias. E é bom entender isso aqui. O tempo de profecia de Oséias está entre o ano 715 e 710. Olha para você ver. Dentro desse contexto, o livro de Ezequiel, que eu não comentei data, mas o livro de Ezequiel gira em torno do ano 590. Então você vai ver que a cronologia desses livros, Oséias era para estar lá atrás, antes de Isaías, depois era para vir Isaías, depois era para vir Ezequiel, depois era para vir Jeremias e depois Daniel, né? Nessa ordem aqui. Afora isso aqui, o livro do profeta Joel vai ser quase o ano 900 ali, antes de Cristo. Então deveria ser o primeiro dos livros proféticos, seria o livro de Joel. Então é para você tentar entender essa cronologia, que ela não aparece com clareza, né? Mas o fato é que está essa catalogação, os profetas maiores. E a grande mensagem do livro do profeta Oséias é Deus usar a vida do profeta, a história do profeta, de novo, para denunciar a idolatria do povo, da nação. Idolatria para Deus. Deus olha para a nação de Israel como se fosse a esposa dele, a mulher dele, e a idolatria é como a esposa está traindo o marido, está botando chifre no marido, está traindo ele com outro homem. E Deus vê a idolatria dessa maneira. Você está me traindo com outro Deus. Moloque, Baal, Astarote, rainha do céu, Diana dos Efésios, Artemis, Milcom, Dagon, Deus dos filisteus. Quando a nação se envolvia com outro Deus, Deus se sentia como um marido traído, né? E ele usa a vida do profeta Oséias para transmitir essa mensagem. Vira para o profeta e diz, arruma uma mulher vagabunda aí, né? Vai num prostíbulo, acha uma mulher lá, prostituta, e casa com ela. E o profeta casa. E como era de se esperar, e Deus diz, gera filho com ela, e ele gera filho.
E Deus manda botar o primeiro nome significando, ó, vocês não são meu povo. Vocês são uma cambada de raça ruim, né? Depois gera outro filho, bota o nome. Onde estava escrito, vocês não são meu povo, diz, vocês são um povo amado do coração de Deus. Aí Deus diz, ó, com toda essa safadeza suas, eu amo vocês, eu não quero destruir vocês, não. E Deus usa a vida do profeta. Olha que dilema que o profeta viveu. Deus usa a vida do profeta para dizer, você casa com a vagabunda, e como era de se esperar, ela botou chifre nele. E botou chifre nele com, segundo relatos históricos, o melhor amigo dele. E aí Deus diz, olha, a primeira vez não custou nada, agora você vai voltar lá e você vai comprar a mulher que te traiu. Compra ela, ela veio de graça, agora você vai pagar por ela. Compra da mão do teu amigo e traz ela de volta. E ama ela. É Deus dizendo, ó, vocês... O sangue de Jesus, o pastor Paulo pregou aí que fomos comprados com sangue, né, um valor precioso. Nós já éramos de Deus, mas ele investiu a vida do filho dele para nos comprar de volta. E a gente precisa entender isso e valorizar isso. Nós já éramos de Deus, ele que nos fez, mas o diabo nos maculou, nos corrompeu com o pecado e nos perdemos. Deus investe a vida de Jesus em nós para nos comprar de volta para Ele. E a vida do profeta é isso, casa com a mulher e virou uma só carne com ela, gera filhos com ela, ela vai te trair, mas depois você vai comprar ela de volta. E Deus não diz, e agora maltrata essa vagabunda. Não, Deus diz, ama ela, ama ela. E o profeta traz ela de volta e vai amar ela, vai conviver com ela, né, dando toda a honra. E Deus diz, ó, é isso aí, Osés, minha vida é isso aí. Eu sou você. Escolhi uma mulher e olha, irmãos, depois eu quero desafiar vocês, leia que é o capítulo 16 do livro de Ezequiel. Deus faz uma descrição minuciosa. Deus diz assim, ei, eu te vi revolvida no seu sangue, ou seja, quando você nasceu, seu pai era arameu, você era pagã, você era gentinha ruim lá, e eu te vi lambuzada no seu sangue quando você nasceu. Mas eu te acompanhei, eu te vi crescer, e de repente você ficou uma adolescentezinha, uma mocinha, você começou a nascer peitinho, a linguagem lá é literal. Você nasceu peitinho, ficou bonitinha, a bundinha encheu, ficou redondinha, né? E você ficou formosa. E aí, passando eu por ti, eu vi que era tempo de amores e me apaixonei por ti. E eu entrei em aliança contigo, botei um anel no teu dedo e entrei em aliança contigo. E te enchi de presentes, e te dei pulseirinha de ouro, e correntinha de ouro, e anelzinho de ouro, de brilhante. Enchi você de ouro e de pedras preciosas. E te tomei por esposa, e você ficou sendo minha. Mas depois você ouviu dizer que os sírios eram bons de cama, e você foi lá deitar com eles. Você ficou sabendo que, eu esqueci lá com a outra nação, que o membro viril deles, o pênis deles era grande. Você levou eles para debaixo da árvore, para deitar com eles. Vagabunda. Você saiu me traindo com tudo que é homem diferente. Ficou sabendo que uns eram amantes calorosos, que outros tinham um membro viril grande, e você saiu adulterando, me traindo com eles. Você fez pior. Você pegou os presentes de ouro que eu te dei e você deu de presente para os seus amantes. Pegou as pulseirinhas, as correntinhas, os anel que eu te dei de presente e deu para os seus amantes. Deus faz uma descrição minuciosa da história dele com Israel, desde o nascedor. Quem era Abraão? Pagão da terra de Padã Arã, lá na Mesopotâmia, e Deus entra. Aí é que está a criança revolvendo no seu sangue. Deus disse, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí Deus vê o processo, Abraão, Isaac, Jacó 12 filhos, e aí entrou na puberdade, aí começa a formar a base da nação.
E aí entra um momento, lá no Monte Sinai, em que eles já eram milhões, levados por Moisés, antes de entrar na Terra Prometida, aí Deus entra em aliança com eles, faz um concerto. A palavra concerto é o mesmo que pacto ou aliança. Lá no Monte Sinai, vamos entender que aconteceu o casamento, né? Deus casa. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram depois? Um bezerro de ouro. Então, misericórdia. Entrou por um caminho totalmente e começou a idolatria e não parou mais nunca. Ou foi parar no cativeiro babilônico. Lá Deus tratou. 70 anos de sofrimento, 70 anos, eles aprenderam e aí venceram a idolatria. Capítulo 16 de Ezequiel, Deus faz a descrição detalhada de toda essa relação dele com Israel. A vida de Oséias é uma figuração de toda essa traição, desse adultério, e Deus dizendo, mesmo assim eu amo, e estou pronto para restaurar. Deus é bom, né? Deus é bom. Bota qualquer um de nós assentado no trono de Deus e a gente comia nós com farinha. Ia começar o juízo conosco mesmo, depois matava o resto tudo. Então, Deus é bom. Amém? Vamos dar um intervalo e a gente volta daqui a pouco.